Olá, você que me assiste, meu nome é William Jefferson de Lima, sou estudante do curso de licenciatura em matemática e seja bem-vindo a essa videoaula onde eu estarei abordando aspectos sobre a importância da trigonometria na vida do professor. Você vai ver que é bem interessante. A matemática, assim como outras disciplinas, elas não se limitam apenas à disciplina. A gente pode sim relacionar os conceitos envolvidos e os processos envolvidos com outros campos, inclusive o campo de atuação do professor, tornando o professor um ser mais completo, mais dinâmico, mais estático, né? Havendo aí o equilíbrio entre essas entidades. Mas a gente vai ver com clareza. Para isso eu trouxe um exercício da semana 6, que envolve trigonometria, tá? Exercícios de apoio, e vou resolver os exercícios fazendo relações, tá? Entre os conceitos matemáticos envolvidos e as habilidades necessárias para que um professor tenha para lidar dentro de sala de aula ou fora da sala de aula, né? A gente vai ver que isso auxilia em relações interpessoais com coordenador, diretor, lidar com situações que envolvem não só a sala de aula, mas a escola como um todo, enfim. Lembrando que o foco do exercício não é explicar os conceitos envolvidos aqui, tá? Os conceitos de trigonometria envolvido, e sim fazer a relação. Então, caso você não compreender o passo a passo aqui, não é esse o foco dessa videoaula. Legal, pessoal? Vamos ler o enunciado então. Um homem na posição A consegue, com a ajuda de um medidor de ângulos, medir um ângulo de 60 graus. Determine a distância do ponto A ao ponto B. Aqui nós temos uma imagem, né, que ela ilustra para a gente exatamente o que o enunciado está dizendo. O homem no ponto A, com a ajuda de um medidor de ângulos, mede um ângulo de 60 graus até o topo dessa montanha aqui, tá? 60 graus em relação à horizontal, beleza? E a imagem aqui ainda mostra que a distância de A até esse ponto aqui, que inclusive eu posso chamar de C, tá? Vale 80 metros. Determinar essa distância. Certo, pessoal? A primeira coisa aqui que a gente deve fazer é captar as informações ou os dados e modelar o problema. Então, trazendo para trigonometria, tenho que identificar que isso é um triângulo retângulo, onde aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá? Por isso o nome triângulo retângulo. Tenho também que pensar qual relação trigonométrica vai relacionar o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus com a hipotenusa. Lembrando que esse é o cateto adjacente ao ângulo, esse é o cateto oposto, aqui é a hipotenusa. E qual é a relação? Seno, cosseno ou tangente? Cosseno. Beleza, pessoal? Então, cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, que vale 80 metros, dividido pela hipotenusa, que é esse cara aqui que eu vou chamar de AB, do ponto A ao ponto B. Certo, pessoal? Fiz isso, gente. Então, percebam que aqui eu precisei ter uma linha de raciocínio para começar a resolver o exercício, certo, pessoal? Houve uma linha de raciocínio onde eu tive que captar os dados, né, as informações, ver o que eu vou fazer com essas informações, certo? E isso não se limita apenas a exercícios desse tipo aqui, tá, pessoal? Isso pode ser expandido para várias situações do cotidiano do professor, tá? A partir daqui, pessoal, o que nós devemos fazer? Eu diria que o segundo passo, tá, que foi dividido em 3 principais etapas, tá? O segundo passo é a transformação dos dados em conclusões através de procedimentos, tá? Então, eu diria que esse passo aqui tem um caráter um pouco mais estático. Certo, pessoal? Por que um pouco mais estático? Aqui eu vou ter que seguir procedimentos, padrões, normas, regras. No caso, vou seguir regras matemáticas, tá? Cosseno de 60 é igual a meio, beleza? Cosseno de 60 é igual a meio. Existe uma tabelinha para os valores, tá? De seno, cosseno e tangente. Isso vai ser igual a 80 dividido por AB. Tem uma igualdade, posso multiplicar em cruz. 1 vezes AB é igual a AB, tá? 2 vezes 80, 160. Descobri quanto vale AB. AB vale 160 metros, certo?
Só para reforçar então, o que foi feito aqui foi uma transformação dos dados em conclusões, né, o resultado que eu obtive, através de procedimentos. E muitas vezes o professor vai ter que seguir normas, regras, não tem como a gente fugir. Beleza, pessoal? Certo? Então, cheguei no resultado. Terceiro passo, ênfase a outras formas de se resolver o problema. Então, aqui há um caráter dinâmico, pessoal. Por quê? Muitas vezes o aluno não se identifica com essa forma de resolver e o professor deve sim apresentar outras formas de se resolver, de se obter o resultado. Por exemplo, aqui eu poderia resolver por tangente, depois usar o teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa. Poderia traçar aqui uma linha no ponto médio, uma linha vertical, fazendo um ângulo de 90 graus, usar alguma relação trigonométrica, depois semelhança de triângulos. Existem N formas, e isso que é o interessante, isso que é o bacana. Tá, pessoal? Então, o professor deve sim possuir essas três características, as três habilidades, porque ele tendo uma linha de raciocínio, ele sendo estático quando necessário e sendo dinâmico quando necessário, vai tornar a aula dele mais envolvente e vai ajudar a fazer com que ele saiba lidar com as diferentes situações numa rapidez maior. Beleza, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos, tenham um bom dia e até mais.